Hoje eu quero refletir com vocês sobre a segunda parte do sermão pregado por Jesus no início do seu ministério e está registrado em Mateus 4, quando ele disse: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus". No outro vídeo nós falamos sobre o verbo utilizado por Jesus, arrepender-se, que em grego significa metanoia, mudança, transformação. Hoje eu quero falar sobre o reino dos céus. Reino dos céus não é uma dimensão terrena, como a própria palavra diz, é celestial, é uma outra dimensão de vida. E o conceito de reino é um conceito que para Israel já era conhecido porque já havia experimentado o governo de vários reis. E a época em que Jesus está pregando, Israel está sob o domínio do Império Romano, então é um conceito conhecido. Mas para nós que não vivenciamos ainda essa experiência, é interessante pensar no conceito de reino. Como é viver sob o governo de um rei? Três características eu considero importantes e eu gostaria de refletir sobre elas. Primeira delas, o rei é soberano. Não há nenhuma outra autoridade equivalente ou mesmo superior a dele. Ele é a última instância a nível de autoridade. Ele pode até, e normalmente delega autoridade a alguns dos seus representantes, mas ele é a última palavra em termos de lei, de autoridade, de direitos. Segunda característica é que a palavra do rei, como já diz o provérbio popular, a palavra do rei não volta atrás. Uma vez chancelada, aquela palavra vale e será cumprida em todo o seu reino. E a terceira característica interessante, né, do reinado é que o rei tem em sua mão a possibilidade de vida e de morte. Ele pode, por exemplo, oferecer clemência a alguém que tenha sido condenado à morte por um crime, por um delito. Como ele pode também, ele mesmo, condenar à morte alguém que ele considerar que cometeu um crime, um delito que seja passivo de morte. Então, o rei é aquele que decide a vida e a morte daqueles que vivem sobre o seu domínio. Então, pensando nessas características e transferindo-as para o reino dos céus, a gente pensa o quanto deve ser maravilhoso viver neste reino, porque o reino dos céus é governado pelo Senhor Jesus. Ele é o rei do reino dos céus. E a Bíblia descreve Jesus como sendo maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, como sendo amor, verdade, justiça, aquele que não faz acepção de pessoas, que trata a todos de forma igual, aquele que compreende, aquele que perdoa, aquele que é amigo, aquele que caminha junto, que ajuda. Então a gente fica pensando num governo humano onde as leis podem ser elaboradas de maneira a ajudar mais um grupo do que o outro, a favorecer interesses de alguns, onde cada ser humano tem uma subjetividade para julgar o ato do outro, né? E quantos erros se cometem nesses julgamentos a nível humano, a nível de autoridade humana, quantas injustiças são cometidas, quantos direitos são omissos, quantos são injustiçados em suas necessidades. E no reino dos céus, a gente tem a certeza e a convicção de que a justiça para todos, somos todos igualmente tratados pelo Rei Jesus, somos todos por Ele amados. A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós e voluntariamente pagou a nossa dívida no mundo espiritual para que pudéssemos com Ele estar e viver no reino dos céus. Então eu quero convidar você que ainda não conhece a vivência no reino dos céus para experimentar. Leia, está em Mateus 4. Esta foi a proposta inovadora do Senhor Jesus quando ele disse: transformai a vossa mente, porque eu trago para vocês uma proposta de vida no reino dos céus, onde há principalmente justiça.
E nós que temos experimentado tantas dificuldades aqui nessa vida, nós que vivenciamos esse dia a dia nesse mundo de tamanhas adversidades, saber que podemos contar com uma autoridade, com alguém que é soberano, que é justo, que trata todos nós com amor e com igualdade, né, que luta pelos nossos direitos, que nos entende, que nos atende, que supre a nossa necessidade. É bom demais. Então eu quero te convidar a conhecer o reino dos céus e a vivenciá-lo ainda nesta vida, porque nós, quando aceitamos, né, a soberania do Senhor Jesus em nossa vida, o aceitamos como Senhor, passamos a fazer parte deste reino dos céus. E ainda aqui, nesta vida, já começamos a usufruir destes benefícios, porque Ele torna-se nosso advogado e Ele vai cuidar das nossas causas e Ele vai cuidar das nossas vidas e Ele vai cuidar de nós enquanto estivermos aqui. E quando partirmos, então, estaremos com Ele na eternidade. Venha você também viver no reino dos céus. Deus te abençoe. Um abraço.